Alô, pessoal. Eu sou Giovanni Sagaz, eu estou aqui para fazer uma entrevista com Alexandre Siqueira. Siqueira sem o I, né? Siqueira. É isso aí. Beleza, mano? Legal, Giovanni, um prazer estar aqui com você. E hoje a gente vai falar sobre um projeto muito especial que está para sair aí, né, Giovanni? É isso aí, um projeto de alma cheia. É, de alma cheia. Massa. Cara, mas assim, gostaria de te fazer uma pergunta, Claro, fica à provocação, vontade. né? Te conheço, nossa, há quanto tempo, né? E você já tem uma carreira muito longa aqui também, né? Na região, mas faz aí alguns, não sei se 5 mais anos, que tu tá produzindo muita gente, né? Quando é que, pô, saiu do ponto de só tocar, dar aula, tal, que eu acredito que na maioria dos músicos acabem caindo muito em aula também, além de tocar, para produzir, para pegar essa galera e fazer a música chegar lá no final, no ouvido da galera? Legal, legal. Muito boa pergunta. Então, bom, eu sempre fui produtor musical sem imaginar o que era ser produtor. Dentro de uma banda, é normal ter um cara que é metido a produzir, é metido a criar, a organizar os materiais, a dar aquelas ideias, sabe? E isso é meio que o papel de uma parte da produção, que é o do arranjador. É, a minha primeira banda foi uma banda de rock que eu tive quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade. Então, com essa banda, a gente já começou a criar nossas músicas autorais, assim, as músicas autorais. A gente que criava juntos e um dava um pitaco, outro dava outro pitaco. E aí foi começando o primeiro estímulo para a ideia do arranjo, né? E a gente não sabia muito bem como fazer e a coisa foi crescendo. Então fui me especializando, me formei no Conservatório Estadual de Minas Gerais, depois entrei na graduação, estudei arranjo, composição, me mudei para Santa Catarina e paralelo a isso eu nunca parei de tocar, nunca parei de passar por experiências musicais com outros grupos, então isso me deu sabe, uma boa experiência como músico, né? Estando com vários artistas diferentes. E eu sempre compus, isso ajudou muito. E quando eu comecei a estudar composição, arranjo, né, isso foi me deixando mais perto da carreira de produtor musical. Sem saber ainda que eu ia seguir essa carreira, abrir esse outro trabalho, além de instrumentista, além de músico e de professor. Né? E aqui em Santa Catarina eu resolvi abrir um estúdio em 2007, 2010 mais ou menos, eu abri o primeiro estúdio e aí que a coisa começou a ficar mais séria. Comecei a estudar gravação, captação e toda essa parte de registro sonoro, né? Então eu fui ficando cada vez mais apaixonado, né? Encontrando e conhecendo esse universo é, dos artistas que até então eu não tinha contato, que é mesmo a gravação de um álbum, que é muito diferente de você criar umas ideias para a sua música com a sua banda de garagem, entendeu? É muito sério isso, porque isso vai para antes, hoje não, né? Hoje não tem mais CD quase, mas antes ia para um CD, para um vinil e ficava para sempre o registro, então é uma coisa muito séria. E eu fui estudando muito, mergulhei nisso e E desde essa época eu só venho investindo cada vez mais até onde se criou essa carreira de produtor musical, né, para mim. Já produzi diversos discos, muitos álbuns, assim, eu acho que, puxa, muita E gente tá junto até com hoje. o Hot Hats, assim, começando o Hot Hats, tu já tava produzindo outras bandas Já, ou já estava produzindo. Na época do Hot Hats, eu estava trabalhando aqui num estúdio que se chamava Play Records, aqui em Itajaí, massa, foi lá? né? Já gravou lá, Uhum. e lá gravei muitos artistas maravilhosos, inclusive aí o Hot Hats, que é a banda que eu toco, né, já há 10 anos, vai fazer 9 anos esse ano na realidade, Verdade. 9 anos já de existência, fizemos muitos shows e gravamos um álbum que ficou
muito bem, ficou muito Muito legal. legal. Teve aquele clipe, né? Um clipe, Two Realities, até indico aí para vocês né, acessarem as Eu quero deixar aqui plataformas, YouTube, tem muito material na legal ali. descrição do vídeo. Se não der na descrição, vai ser no comentário, né? Uhum. Mas, cara, se tu me permite, eu lembro do Play Records, a gente foi gravar o samba do Rui. A do Rui, sim, né? claro, era Maria do Cais. E talvez assim, né? Como tu tá circulando tanto com o Hot Hats, né, cara, e que eu sou fã também, acho que muitos podem não saber do teu lado do jazz, do MPB, pra valer, né, assim. Sim. E uma coisa que me marcou, a gente se conheceu, eu lembro de fazer um mercado, tu me chamou o mercado, e pô, claro. foi só isso, né? E foi onde eu conheci algumas composições tuas também, muito legais, que eu tenho até guardado até hoje, te falei, né, há pouco tempo. E eu lembro da guia desse samba, ia vir um cantor de samba gravar, mas pô, tinha a tua voz na guia, cara, parecia um negão do morro, assim, cara, na veia do samba. Foi uma das coisas que me marcou, assim, ó, porra, o Alexandre cantando, como assim, cara? Parece. Cantor de então, rock, né? Eu gosto de destacar isso, né? De que, pô, tu é um cara muito completo mesmo, né? Além desse virtuose da guitarra e da voz que pouquíssimas pessoas conseguiriam ter um talento para fazer o que tu faz, né? Assim, ali na banda, né? Tocando e cantando, né? Muito legal. Obrigado, cara. Eu praticamente eu penso em música o dia todo, assim, há quase 40 anos. Não, 40 anos, 30 e poucos anos, assim. A minha vida ela é focada na música o tempo todo. Eu nunca parei de estudar e nunca parei de tocar. Então, assim, é muito forte isso pra mim. A música corre muito dentro de mim. É muito fácil eu pensar em música, a gente conversar sobre música, né? E pra você também, né? Você também mergulha em música muito a fundo, assim, há muito tempo. Desde aquela época, né? A gente sempre estudou muito. A gente conhece música a fundo. E uma coisa muito legal aqui que quero voltar um pouquinho no tempo. Não sei se posso Por favor, fazer isso. é nosso. Mas tem a ver com isso que você falou, que eu acho que é muito interessante de colocar aqui. Quando eu comecei como músico, instrumentista, eu comecei tocando guitarra e cantando. E é isso, fiquei assim. Na real, eu sou guitarrista e que canto, é isso. Mas, como eu comecei pelo rock, minha primeira influência foram bandas de rock, ouvindo, né? O adolescente que toca guitarra começa normalmente pelo rock, né? A maioria é assim. Então, só que o estilo rock and roll, heavy metal hoje em dia e outros metal, né, e derivados desse rock mais pesado, ele traz um público muito preconceituoso, muito fechado. Por natureza, assim, é um tipo de fanatismo, assim, um tipo de como tem qualquer fanatismo, é um fanatismo, não deixa de ser, sabe, um extremo. E tudo que é extremo é meio ignorante, é meio burro, né? Então eu era burro, eu era ignorante, e eu achava que sempre a única coisa que prestava era rock. Só se não tivesse distorção, uma coisa muito infantil até, né? Porra, mas eu era adolescente, tudo bem, né? É hora da gente fazer essas coisas, né? É só isso que é bom, só isso que é bom. Fiquei muito. Só que aí, depois de tocar com várias bandas e tal, comecei a conhecer o rock progressivo naquela época, isso foi em 94. Comecei a descobrir que, poxa, o rock and roll não é tão simplesinho quanto eu imaginava. E depois de ficar com alguns anos com uma banda de rock progressivo, de metal progressivo, eu entrei no conservatório e lá eu comecei a estudar jazz. Aí minha cabeça quebrou, partiu no meio. Falei, como assim, cara? Como assim só rock que é bom, se eu tô vendo essa harmonia no jazz e no estilo que eu conheço, não tem nada disso. Então, peraí, não faz sentido. O rock não é tão perfeito como eu imaginava. Veja bem, o rock, cada estilo tem seu ponto forte, seus pontos mais maravilhosos. Eu acho que o rock and roll, o diamantezinho, o segredo ali
é a energia. É a energia, a vibração que traz. E não os acordes, a harmonia, Uhum. o contraponto. A busca e a rebusca, né? O A rebuscado, né? modulação. Não, isso aí não é um ponto forte do rock and roll. E tudo bem, a estética sonora do rock é a energia. Tudo bem. Pode ser super rebuscado? Pode, mas você não pode fazer com que perca a energia. Essa aí, né, beleza. Mas isso eu só fui entender depois. Aí eu entrei no conservatório, comecei a estudar música brasileira, instrumental. Comecei a estudar, é um conservatório estadual grande, assim, maravilhoso até. Quem não conhece ainda, vale a pena ir conhecer. É um prédio enorme, assim, Juscelino Kubitschek que fundou, assim, e é estadual, assim, muito legal, uns professores muito bons. Me formei lá, já com outra cabeça, saindo de lá eu fui morar em São Paulo para estudar, fazer a graduação em música, né, numa faculdade de música. Aí piorou, porque aí o bicho pegou mais ainda, porque era mais a fundo ainda na música instrumental, na música erudita. E eu pensei, não, então se eu quero realmente ser um músico, conhecer a música, eu tenho que parar de ser preconceituoso. Eu tenho que parar de achar que alguma coisa é boa e que a outra é ruim. Porque afinal, eu não posso delimitar uma estética como sendo boa. Estética é estética. E o boa e ruim é muito Dentro de uma estética é relativo. cruel às vezes, né? Ficar classificando, né? Boa para quem, né? Quando, né? Então, a estética é gosto. O que é melhor? Qual que é mais bonito, o roxo ou o amarelo? É estética. Não tem como você falar que você consegue ver. Hoje eu entendo que você pode ver dois quadros, duas obras de arte totalmente diferentes uma da outra, e as duas são maravilhosas. Essa é a parada, né? E eu acho que o estilo musical é meio assim. Então, aí eu pensei, então tá beleza, vamos lá, vamos cair com tudo. Aí eu toquei em banda de pagode, toquei em dupla sertaneja, banda de baile, tudo quanto é tipo de que legal. coisa que você pode imaginar. Eu lembro que eu cheguei roqueiro, cabeludo assim, em São Paulo, tocando em banda de pagode, entrei numa banda de pagode, e uma mina tocando cavaco, assim, ó, de boa, tudo super simples. Galera, gente boa, simples pra caramba, gente legal, e eu lá, ó, pô, sou roqueiro, pá. Sentei, né, pô, tonto, né, cabeçudo. Aí, ela... Cara, ela mudava de acorde, 300 acordes por segundo ali, cara. Eu me senti tão mal, eu falei, cara, que idiota, como eu podia... Cara, e assim, sabe, numa facilidade, assim, ó. Cara, eu não consegui tocar nesse grupo, saí do grupo, falei, tem que repensar minha vida. Foi daí que eu entendi que a riqueza a minha visão, eu tinha que fazer isso aqui, ó. Uhum. Tu já estava no processo. Foi lá em São Paulo, mas, já estava. Certo, te despertou uma pressa. Aí cordão umbilical, fiz assim, ó, pá. Aí eu falei, acabou, agora eu quero me distanciar, eu quero tocar outros estilos, quero conhecer, não quero saber de rock. Não quero saber de preconceito, não quero saber de nada disso. Eu quero conhecer música, o máximo que eu conseguir. E aí que eu fui atrás da pesquisa, super a fundo, de música concreta, de música contemporânea também, modal, atonal. E aí eu fui a fundo mesmo, e isso foi muito bom para mim, que aí eu consegui ver um panorama geral, assim, sabe? Associar sempre a música à sua cultura e a uma manifestação cultural, uma ferramenta de expressão. Então eu fiz esse resgate, né, com essas memórias, para ilustrar um pouco mais sobre o que o Giovanni comentou, né? Das minhas habilidades em vários estilos e de navegar entre esses estilos sem preconceito nenhum. Então, como ele mesmo colocou, assim, quando eu cantei um samba, ele sentiu que eu interpretei bem um samba, porque eu estudei muito samba, lundu, toda essa faceta. Realmente, eu acho que isso abre a nossa cabeça e a gente só tem a ganhar com isso. É isso aí. E tu acha que esse afastamento, né, é intencional para poder cair mais profundamente, né, a vivência na música em geral, no geral, né, em outros estilos que com certeza te encantaram, né? Ficou ali o rock morando dentro de ti de alguma forma e veio a aparecer, a vir à tona de novo no Hot Hats? Ou não? Ou tu já estava tocando rock tão
bonito como vocês fazem lá no Hot Hats antes da banda? Mais ou menos. Foi, como você falou, foi proposital. Eu não aguentava mais o preconceito do público de rock, eu já pensava diferente, mas ao mesmo tempo eu sentia que era uma imaturidade minha, que eu não conseguia mais estar naquele cenário, eu tinha que sair daquele cenário. Quando eu vim para Santa Catarina em 2014, 2004, em 2004, eu pensei, aqui eu não vou falar para ninguém a minha história com o rock, porque eu só quero saber de samba, MPB, né? Acho que deu certo, Deu porque certo, realmente, não de nada. quando eu te conheci... Você nem imaginava, né? Não imaginava. Mas, e aí anos depois, sei lá, 12 anos, né, depois, acho que uns 12 anos depois, eu tive também a maturidade de resolver isso comigo mesmo e falar, não, agora tá tudo bem, eu tô em paz com esse cenário mais rock and roll. Eu entendi aonde que ele se encaixa na minha cabeça, aonde que ele se encaixa no mundo. Ele é muito necessário e é maravilhoso. A minha essência é rock and roll e hoje assim eu curto mais do que nunca, mas de uma maneira muito mais madura. É da mesma maneira, se você ouvir minha playlist no carro, é uma maluquice, sabe? É um Slayer, aí é um Stravinsky, aí é um Sérgio Mendes, sabe? Aí de repente é tudo misturado. Para mim faz total sentido, é tudo misturado. Então para mim são só cores diferentes e eu consigo enxergar tudo gostando do mesmo jeito, assim como tudo sendo obra de arte. Massa. Eu costumo falar que o rock mora em mim. Não é uma escolha direito, assim, ele tá. Então eu tento renegar ele, eu tento fugir, mas de vez em quando volta uma fase e eu me entrego bastante. Tu acha que também serve isso pra ti? Pra mim também, cara. Não, ele tá aqui, ele vai ficar aqui, eu sei que ele vai ficar pra aqui. Mim sim. Porque o rock, ele não é muito um estilo até, ele é uma atitude. Uma atitude. É um jeito de ser. Essa pessoa é muito rock and roll, né? Tanto que não foi que o título do cara mais rock and roll do Brasil foi o Bezerra da Silva, não foi? Olha que ganhou isso, esse título? não sabia. Uma mulher super, a Elza Soares, ela é super rock and roll, só que ela é da MPB. Tipo assim, ela é muito rock and roll, essa atitude, mina. Esse né? cara é muito. Então eu tenho muito isso, essa atitude rock and roll. E o Hot Hats é maravilhoso, porque eu trouxe toda essa bagagem e ainda juntando com dois músicos maravilhosos, que são o Duda Cordeiro e o Máriozinho, né, o Mário Júnior. A gente já estava acompanhando e eu estava produzindo um disco do Chico Preto, que era o Chico Preto e a Dita Cuja, Cabeça no Céu, um disco maravilhoso. E a gente era a banda base dele. Olha só. E ali era um disco que eu queria fazer mais voltado para o rock, porque os discos do Chico até então eram mais MPB, samba e tal. Falei, vamos fazer uma coisa mais pesada, mais agressiva? E aí, sem querendo, sei lá por quem, que eu e o Mário Júnior, eu, o Duda e o Mário, tocando esse som mais pesado, descobrimos que nós três amávamos esse som. Lógico que eu já sabia, mas eu nem imaginava que o Duda também gostava e muito menos o Mário. E aí a gente tocando junto, rolou uma química, que é uma coisa muito louca, só os músicos sabem disso. Que você pode juntar três músicos excelentes, vários músicos excelentes, mas às vezes eles tocam junto e o negócio não rola, né? Tem o lance da química. E tem hora que você junta os músicos ali, que às vezes uns são maravilhosos, outros são mais ou menos, mas fica perfeito. Tem que ser aqueles. Sai um, não funciona mais, né? Porque funciona como uma coisa só, né? É incrível. Não rola isso. E às vezes não tem como explicar direito, né? Às vezes tem tudo para dar certo, não dá. Às vezes tem nem tudo, as condições não favorecem, mas a gente encontra aquilo dali e parece um abraço de alma, né? Cara, eu tenho uma reflexão que a atitude rock and roll, acho que é realmente a atitude rock and roll. A Rita Lee fala, né, que assim como mudar uma situação por conta de uma letra ou ter ali uma reivindicação durante o show, isso é atitude rock and roll. Também cuidar do jardim dela também é atitude rock and roll. Então eu cheguei à conclusão que a atitude rock and roll é esperança, é ter esperança nos seus atos. Isso é atitude rock and roll para mim. Interessante. Muito legal. E assim, né, caso sério, assim, se você que está vendo esse vídeo, né, aonde chegar, o Hot Hats é um caso sério,
com certeza a melhor banda de rock da região, assim, se não conhece, Obrigado, corra obrigado. atrás, né? Eu gosto de ressaltar isso porque é mesmo, assim, né? E dando o devido tamanho na atuação hoje, né? Como profissional da música, o Hot Hats está muito Obrigado. importante, está muito à frente, né? Legal, muito obrigado, muito obrigado. Para mim está sendo uma experiência maravilhosa estar junto com os dois ali criando, né? E fizemos muitos shows e pô, a gente colheu e ainda colhe muita coisa boa dali. É isso aí, Muito tá bom, né? todo vapor, né? E É, mas quanto a trabalhos de produção, você ressaltaria, né? Você destacaria mais algum, assim, que a gente possa falar aqui? olha, eu sempre produzi, eu nunca parei de produzir, né? Desde aquela época quando eu comecei abrindo o estúdio. Eu comecei como sócio no estúdio, depois eu fiquei um tempo trabalhando sozinho, depois fui trabalhar no Play Records, né? Que lá eu trabalhava, mas não era sócio nem, né? Fiquei lá acho que 5 anos mais ou menos produzindo muita gente, né? O Giovanni passou por lá também muito, Uhum. sabe? Conhece lá, foi muito legal essa época. E depois dessa época do Play Records, eu comecei a montei meio que minha própria empresa, assim, e comecei a trabalhar intensamente, muito mais do que eu trabalhava antes. Então, eu nunca parei de produzir. Eu sempre trabalho com vários artistas ao mesmo tempo, assim. Então, assim, eu vou destacar alguns trabalhos que eu estou Pois é. fazendo agora. Então, Legal, assim, legal. né? A gente recém terminou um trabalho espetacular, maravilhoso, estupefacto, magnânimo, que é o trabalho do Giovanni, que vocês vão ouvir em breve, que Estamos tá, lançando. Hoje é single, né? Single. Tá single. Então tá dando até, bolo de pedacinho, assim, um brigadeirozinho. até Aí vai não sei o outubro que. vai ter lançamento, né? É até outubro, né? A ideia é lançar até outubro. Tá maravilhoso. O que é isso, cara? A galera que tocou, né? Mas acho que depois, já que a gente fala, né, sobre ele um pouco Mas aí, ó, mas. eu te procurei, né? Porque eu estava vendo o teu trabalho como produtor, né? Não Aham. lembro exatamente quais, assim, né? Uhum. Uhum. Então, a gente terminou o seu trabalho, foi um trabalho feito com muito carinho, todos são, né? Com muito cuidado, assim, porque eu acho que a música, ela, a gente não pode medir esforços para deixar ela o mais perfeito. Só que o perfeito não é certinha. Uma vez eu ouvi do Mug Canário, ele falando, um produtor, que a música é o caos organizado. Eu acho que eu pensei, cara, fechou, é o caos organizado. Então o perfeito para nós não é tá tudo bonitinho, certinho, mas é aquilo tá redondo, sabe? Funcionando. Então a gente fez esse com muito cuidado e muito carinho, assim, a gente se deu ao máximo, né, no seu álbum. Então recente terminamos o trabalho do Giovanni. Eu estou trabalhando agora bom, antes do trabalho do Giovanni, eu tinha terminado o trabalho do Confluência, Pô. que é um grupo muito bom também, de música instrumental também. E nesse tu tocou também ou Nesse não? eu toquei também. Certo. Eu produzi. Primeiro deixa eu falar, assim, para a galera entender bem, quem não conhece, o que é ser um produtor, Pô, isso aqui né? me interessa muito. Para clarear, assim, porque é uma confusão muito grande. O que é um produtor? Até você comentou ali atrás, né? Qual é o papel, será? Será que seria interessante a gente conversar um pouco sobre o papel do produtor? Será que é necessário mesmo a banda ter um produtor, né? Pois é, eu lancei uma entrevista com a Elaine, produtor executivo. Estamos falando do produtor musical, né? Musical, Helene Kalov, Tipo, quem maravilhosa. precisa? Qual artista? O artista que está começando precisa de um produtor musical? Precisa. Aqui no Brasil a gente não tem ainda esse hábito, mas fora do Brasil é muito comum, nos Estados Unidos, Estados Unidos, Europa, em grandes centros, é muito comum a presença do produtor junto da banda. Se o artista é contratado por uma gravadora, ele vai ter o produtor musical, sabe? Só que o que é o produtor musical hoje? O produtor musical, como a gravadora, o streaming, as maneiras de venda de música mudaram. A função do produtor meio que mudou sabe? Mudou com o decorrer do tempo. Hoje, o produtor musical, o que é? Dentro da produção musical, você tem o cara que organiza tudo, né?
A Elaine fazendo a produção executiva. É. Ela organizou tudo, cuida de toda a papelada, as notas e tudo que tem a ver com a parte executiva do chegamos negócio. à conclusão que o executivo está em cima, né? Ela está vendo tudo. Geralmente, então, quando vai falar da equipe, primeiro é o produtor executivo, produção tal, de um filme, né? E aí ela cuida de tudo acontecendo, né? Igual. Uhum. É o burocrático, mas é o macro também, né? Isso. O produtor musical, o cara que faz o trabalho de produção musical, necessariamente ele não precisa ser músico. Mas ele precisa entender. Se ele for músico, melhor ainda. Por quê? O que faz ele? Por exemplo, um produtor musical, ele é o cara que conversa com a banda, ou o Giovanni, com o Giovanni, por exemplo, conversaria com o Giovanni, lapidaria as melhores músicas, é o cara que tem que conhecer de mercado musical, do que dá certo, o que não dá certo, só que o que dá certo e o que não dá certo é o que o artista quer, não o que você quer, ou o que tal, sabe? Não adianta eu querer encaixar ele numa prateleira, ele tem que ser, a gente tem que tirar o melhor resultado para ele. O produtor, ele vai ser o tradutor do artista, entendeu? Então, de acordo com as regras e com muita conversa, o que o artista gosta, ele já vai montar. Tá, eu já entendi o que ele quer. Tá bom, deixa eu ouvir suas músicas. Essa aqui você vai adorar. Essa vai ser maravilhosa. Essa tem muita possibilidade de arranjo. Essa aqui está muito, muito repetitiva. Não sei, vamos ver outra. Ajuda a escolher o repertório. Né? Então, eu vejo que músicos acham que o produtor vai mandar e vai tirar a direção do que ele quer. Eu vejo, às vezes, eles têm esse erro, né? É um erro, Tipo assim, o cara, não, mas eu não quero ninguém para dizer o que eu tenho que fazer. Não, o produtor, na minha visão, o produtor, ele vai entender o que o músico quer e vai dar o caminho. Isso aí. Acho que isso é legal, deixar claro, né? Se isso acontece, é falha do produtor, do profissional. Eu gosto de uma conversa no Café Lá em Casa, o Nelson Faria com o João Bosco. E o João Bosco falando que a produção do Nelson Faria é perfeita porque cada vontade que o João Bosco tem de lalaiá no meio da música, ele pega aquela ideia que ele nem sabe como que o Nelson Faria pegou, aquele lalaiá que ele tem vontade de fazer e transforma num arranjo de metal, de corda, tá? Exatamente, essa é a ideia. Ler a cabeça do artista, né? Mas dar esse caminho, porque às vezes o artista também está perdido, não sabe como fazer o produto acontecer, né? Até o final. E se você faz um lalaiá, só que nesse caso não seria o produtor, seria o arranjador, né? Que ele também, no caso, fez o papel de arranjador, né? O arranjador, ele já vai pensar 1000 possibilidades. Esse lalaiá, como que eu posso encaixar esse lalaiá em algum lugar? Dá? Não dá, é impossível, esquece. Não dá. Se quiser tentar, a gente tenta, mas eu não consegui achar uma saída. Então essa diferença é boa. Arranjador e produtor musical, né? Isso. Então o produtor musical, ele organiza o cronograma de gravação, o cronograma de ensaios, escolhe as músicas. Ele é o cara que intermedia a conversa entre os músicos e a data de gravação de estúdio. Liga para o estúdio, liga para a banda, conversa com a banda ou com o artista. Olha, vamos gravar, vamos preparar as guias. Quantas músicas vocês têm? Como que vai ser a gravação dessas guias? Prepara toda a estrutura, né? As músicas, guias, assim. Olha, então vocês vão ensaiar? Quantos ensaios? Olha, é necessário fazer tantos ensaios, né? Vamos, 4, 5 ensaios. Então, no mês de tal, vamos marcar o estúdio? Vamos já agendar? Vamos, tal. Aí liga para o estúdio, pode, não pode? Que equipamento vocês têm? A sonoridade que você quer, sabe? Eu quero um som anos 70, Emerson Lake and Palmer. Beleza, então ele já vai ligar para o estúdio, olha, você tem esses equipamentos aí? Você tem esses microfones, tal, ele tem que ter esse conhecimento de equipamento de gravação para tirar o som que ele quer, entendeu? Então, legal. Isso é tudo parte da produção. Cronograma de gravação, cobrar todo mundo, sabe? Pessoal, 9 horas lá, hein? 11 horas lá, passar... E outra coisa, essa é uma função de um cara da produção. Outro serviço é o arranjador, que normalmente ele está meio que misturado. Todo mundo acha que é o produtor que faz, como você acabou de falar. No nosso caso... Só que o produtor não faz isso. O produtor, ele organiza tudo. No nosso caso, tu fez a produção musical,
E o arranjo, também, grande parte do o arranjo, mas parte do arranjo foi eu e o Marcos Piccoli também, né? O Marcos Piccoli criou toda a parte de guitarra, também. ficou com ele, né? E Uhum. muita coisa também, então, em muitas músicas, não todas, tem algumas que o arranjo é totalmente teu, mas tem algumas que o meu nome tá lá como arranjador e o do Marcos Piccoli também, né? Sim, aí o que acontece é o seguinte, produtor, beleza, é uma vertente aqui dentro da produção musical. Arranjador, o arranjador é o cara que traz uma nova roupagem para a música, se necessário. É o arranjador que vai conversar com artistas e de repente o cantor, por exemplo, será que não é melhor a gente subir o tom? Porque você não está na tua melhor área, né, de tessitura vocal. Às vezes está muito grave, se eu subir um pouquinho vai trazer mais energia para a música. O arranjador já não é o produtor, mas às vezes é o mesmo cara. Eu faço esses dois trabalhos, então é comigo, mas tem gente que não. Eu peguei já trabalhos em que eu só produzi, peguei já trabalhos em que eu só fiz o arranjo, então dá para fazer, mas são trabalhos independentes. É uma equipe, né? E no seu trabalho, por exemplo, eu entrei como produtor musical, que eu organizei, né, tudo. E lógico, tudo com o consenso do Giovanni, né, de que você acha, né? A gente foi sempre conversando, mas foi aquele cara que foi guiando todo mundo. E como arranjador também, porque eu organizei, criei as guias, a gente gravou parte dos instrumentos em estúdio, né? Então a gente preparou essas guias, né? Criei alguns trechos que não tinham, né? Algumas introduções, algumas pontes para que deixasse a música mais interessante também. E organizei datas e materiais, postei materiais para os músicos estudarem, né? A gente você escolheu os músicos, né? Eu orientei, ô Giovanni, que música você acha que é mais legal? Você podemos dizer que o processo começou em 2021. 2021. Né? Aí foi as primeiras guias, né? Que eu comecei a comprar de ti. E aí é um trabalho muito de arranjador, né? Eu entregava as ideias que eu tinha e tu finalizava, né? Você ouvia, a gente ficava ali nas reuniões online, né? E aí depois é que entrou o projeto da LIC, né? Da Lei de Incentivo, e aí começou as agendas de gravação. Né? De gravação. Eu gravei em casa todos os teclados e o Marcos Piccoli também gravou as guitarras todas em casa. O resto foi no estúdio, né? Isso. Então o que aconteceu foi, eu entro como arranjador nesse projeto. O Giovanni, ele é um co-arranjador, ou um co-produtor, porque ele estava junto, auxiliando também, colocando ideias. O Marquinho, ele é o arranjador das guitarras. Ele fez o arranjo de guitarra, é totalmente dele. 100%. 100%. Não sei se você modificou alguma coisa. Nada, eu só falava, faz o que tu quer. Porque ele tem umas ideias doidas, né? E ele mesmo tem receio. Pô, cara, mas eu tô aqui, mas se não gostar, eu mudo. Não, cara, faz do teu jeito. Porque o Marcos, o som que ele tira da guitarra, isso eu sempre falei pra ti, né? É uma das coisas que me inspiraram a fazer esse disco. Olha só. Porque a forma com que ele organiza os voices, né? As vozes dos acordes, com muito corda solta, tal, aquela sujo de um roqueiro de alma mesmo, né? Sim. Eu lembro dele tocando muitas vezes que eu componho. Né? Então, e uma das coisas também que eu queria desde o começo era no mínimo 2 guitarristas envolvidos no meu álbum, porque eu queria um som roqueiro. Logo no começo o Giovanni comentou que gostaria de um som prog mais sofisticado, né? Mas que tivesse não uma pitada, mas uma pegada rock and roll, né? Um instrumental assim, né? Guitarra distorcida, né? E o rock and roll é muito interessante. Quando a gente fala uma pegada rock and roll, às vezes não é a coisa do rock, mas é uma música agressiva, né? Se você passa por um trecho agressivo e tenso, a gente pode pensar que aquilo é rock and roll, né? Que a sua música tem momentos, muitos momentos, que é mega tenso, né? E eu acho maravilhoso. É a minha parte rock and roll, falando assim, o coraçãozinho rock and roll fazendo assim, foda. Eu tinha que estar aqui, né? Que animal. E aí esse álbum entra, na real foi uma equipe arranjando junto. Foi eu, o Giovanni e o Marquinhos. O Marquinhos fez um trabalho também maravilhoso de guitarra, né? Poxa, meu,
adorei os arranjos dele, assim. Eu também não mexi nada. Tudo que ele gravou tá lá. Não, eu achei ótimo Não tirei nenhuma vírgula. porque assim, o Marcos mandou muita coisa de guitarra. Uhum. E tu, fazendo a mixagem, masterização, um guitarrista também não capava. Então eu adorei esse conjunto, porque também, se viesse a guitarra do Marcos, mas caísse na mão de quem estivesse mixando, fosse mais da MPB, fosse mais do som limpo, já ia começar a diminuir os volumes de guitarra. Exatamente. E não, então deu a combinação perfeita do que eu queria, né? Exatamente. Então, dentro de um trabalho de produção musical, como exemplo, a gente colocou o trabalho do Giovanni, maravilhoso trabalho do Giovanni, existe então a produção musical, o arranjo, né? A edição depois de todo o material, que é a pós-coleta de tudo, mixagem, que é o equilíbrio de volume, estética sonora, profundidade, e masterização, que é a etapa final, sabe? E aí, após esse material finalizado, aí entra a parte de divulgação, né? Que é a etapa que você está agora, né? Por exemplo, né? É isso aí. Que está muito legal, inclusive, né? Não, muito legal. Então, é isso, né? Eu tenho essa ideia de fazer esse vídeo de entrevista como parte do pacote de lançamento, né? Para alimentar quem tem interesse de conhecer mais desse trabalho, né? E também da minha alegria de estar com pessoas, né, cara? Eu acho que o meu brand, estudando sobre lançamento, acho que tem a ver com pessoa, com pessoas, falar sobre pessoas, não só falar sobre mim, mas a minha admiração pelo mundo, por pessoas, né? E com certeza esse caminho ele está muito mais rico porque eu te procurei no começo, assim, né? E estamos chegando aí num resultado com música e vídeo, né? Então agora a luta não só de fazer um bom lançamento, é também de fazer agora uma circulação, né? Quem sabe, mas tudo porque tá grande desde o começo, assim, né? Tem conceito, né? E é isso, né? Curiosidades sobre a gravação é o que a gente pode tentar achar alguma coisa agora também. Eu adorei trabalhar no seu disco, cara. Adorei porque você me deu muita liberdade de criação, de experiência. E, assim, particularmente, eu acho que o ponto inicial para mim, onde eu mais... que me pegou, assim, foi que eu gostei do seu trabalho. Eu gostei, assim, me tocou mesmo, assim, sabe? Foi uma coisa que... Porque tem trabalho que... É difícil você fazer uma coisa que você não gosta, né? Principalmente relacionada à arte, né? Eu acho que a maioria dos trabalhos que eu faço, eu gosto muito. Tem alguns que não, nem tanto, mas o seu, como a gente comentou, rock and roll tá no coração, né? Então, aquela coisa, aquele momento agressivo, aquele momento mais tenso, a gente gosta disso. Não para nossa vida ser tensa, não é isso, mas é aquele na música ouvir uma coisa meio tensa, meio dissonante, meio ruído, eu adoro isso. Adoro isso, mexe comigo. E a sua música tem muito aberto, disso, né? Poxa, e eu também faço trilha sonora, fiz algumas trilhas sonoras, então eu adoro isso de ruído, sabe, de música que não está tão presa a uma melodia, né? E a sua música ela é muito moderna, e em alguns momentos ela chega até a ser experimental, podemos dizer? Né? A harmonia é super sofisticada, que eu acho que a coisa mais difícil é você fazer uma harmonia sofisticada soar simples. E é o que acontece nas tuas músicas. Eu ouço uma música simples, só que ela é super sofisticada, você vai ver a harmonia é complexa pra caramba, né? Só que é tudo tão natural, soa tão bem. Parece que as coisas tinham que estar naquele lugar. Não tem nada forçado. Tipo assim, ó, agora a gente exagerou nisso aqui, eu acho que passamos do ponto, hein? Eu não senti isso em nenhuma parte de nenhuma música sua, assim. Então, foi o que me fisgou. Falei, cara, essas músicas são muito boas, cara. Eu te falava, né? Sempre, cara, que sonzeira com essa música, cara. Eu ficava imaginando as coisas que te dá pra fazer. Aí isso me motivou muito. Foi muito legal toda a etapa e você é um cara maravilhoso, né? A parte, assim, você é um cara muito humano, assim. Como você falou desculpa te interromper. Por favor. E como você falou também das pessoas, eu sou um cara do coletivo. Eu sou um cara do coletivo. Eu não sou o cara que... não me interesso muito por
fazer tudo sozinho em casa, não. Né? Ou Eu falar quero estar no muito de meio mim de mesmo, né? músico, eu quero estar no meio de música, eu quero estar no meio de banda tocando, de time, Time, porque passar a bola, ver o cara fazer gol e ficar feliz, né? eu gosto disso aí, do lado humano, eu quero ver as pessoas, porque cada um que toca é diferente. Se eu gravasse a guitarra, o teclado, a bateria, o baixo, tudo, sabe? Não sei lá, não é tão bom. Agora, igual o Giovanni sabiamente escolheu, né? A gente conversando, né? Ele gravou os teclados, né? Que é um virtuose das teclas, assim, lógico, disco, álbum, né? Em cima de teclas, principalmente. Pois é, eu reparei depois de um tanto, não tem nenhum solo de guitarra, né? Não tem? Nenhum, eu fui É? fominho o suficiente. Tem um solo de baixo Desse no baixo Chuva tem, de Dentro, baixo tem. mas o resto é tudo eu que Não tem nenhum solando, solo de né? guitarra? Não tem. É mesmo, cara. Sabe se eu tiver parado também? Ô Marquinhos, Foi desculpa sem aí, cara. querer, assim. Mas assim, eu não fiquei tímido em puxar a responsa pra mim. Claro, Né? Eu foi tentei o seu botar álbum, né? o som do teclado na frente, né? E é diferente, cara, quando você tem um álbum com mais cabeças tocando ao mesmo tempo. O Giovanni, ele tocando, tem a vida dele ali, sabe? Quando ele interpreta, ele toca de um jeito diferente que um outro tecladista, de repente, poderia tocar. Cada um viveu a sua vida, cada um carrega as suas coisas que aconteceram na vida, sabe? E a gente, quando vai tocar, quando vai mostrar essa expressão através da nossa ferramenta, que é a música, sai uma coisa diferente. É diferente quando a escolha dos sons é tudo diferente que agrada a cada um. Então, foi muito legal quando você resolveu gravar a bateria no estúdio com 2 bateristas, né, que são, tipo o Mário, né, que a gente já falou dele do Hot Hats, e a Amanda também, que, quebrou tudo, né, foi muito animal. Levar um baixista também pro estúdio, baixo acústico, baixo elétrico, o Marquinhos também fazer a guitarra. Então foram várias pessoas, vários músicos tocando juntos, que isso que fez o disco soar humano. Sabe, uma coisa que eu gosto muito é esse lance de parecer tudo robozinho, sabe? É aquele lance do caos organizado. Você só consegue isso com várias cabeças juntas. Você meio que fez uma banda. Você é um artista solo, é um álbum do Giovanni, um álbum solo, de um artista solo, porém tem uma banda de seres humanos ali, né? Não é robozinho, de seres que dão umas erradinhas, mas não erradinhas, mas que dão aqueles atrasos. Não é perfeito, né? Há imperfeições ali assumidas, tem né? que ser imperfeição. Tem que ter, daqui é imperfeição, né? Tem que ter essa característica pessoal. Eu gosto de pensar que é uma luta entre a simetria e o orgânico, né? Orgânico, a árvore não é perfeita, ela não o nosso rosto não é, né? Tem um olho mais baixo que o outro, né? E isso tem isso que é legal. a beleza da natureza, do orgânico, né? Não é tudo na medida, né? Simétrico, né? Isso eu acho que é a coisa que mais me atrai, assim, é a coisa mais... Apesar da gente brincar com as simetrias, assim, né? Até no propositalmente. Clipe... Propositalmente. Os clipes estão muito com essa identidade de falar, acho que porque começou com o mecanismo, né? Então nós procuramos elementos simétricos para dar destaque, né? Aí vale, de repente, um vídeo desse com o Lennon, né? Mas, legal, ele é um cara fera assim, demais. Gostaria de falar que eu consegui, acho que, botar a minha identidade realmente, assim, porque eu tenho essa coisa do rock and roll mora em mim, mas é justo, e eu acho que é justo o meu primeiro disco de composições ser instrumental. Claro. Eu tenho essa coisa do instrumental, tem essa coisa do jazz muito forte, né? Forte. Eu acho que por isso que a gente escolheu a denominação jazz rock, né? Eu acho que é um pessoal do jazz com elementos do rock, né? Assim, o som, sim, né? Sim. Então, é justo, assim, né? Daqui para frente, eu tenho muita coisa, né? Tem muitas canções, tem muitas coisas para acontecer, né? Tem uma ideia do minimalismo mais forte que eu quero também gravar. Tem muita coisa, e até muita coisa de piano solo, e são até as que eu acho mais bonitas, sabe? Assim, e tá tudo ficando muito, muito escondido, porque até tive uma felicidade esses dias de uma aluna que tem 84
4 anos e ela adora música erudita, assim. Aí eu mostrei uma dessas peças solo que eu tenho escrito para piano completo, assim, né? E ela adorou, tá tocando muito, assim. E é uma música que eu não consigo botar no meu show. Já tentei. Ah, Não dá, ela não combina com o que eu toco, né? Então, tem muita coisa por vir, mas tá muito justo, assim. Eu acho que tem muita gente me falando também, assim. É tu, Giovanni. sim, é a tua cara. Eu te É, conheço há quantos anos que a gente se conhece? 30 anos, 20 ah, anos, sei vamos lá, por botar aí. uns 25 na boa. Aham. Foi antes da Bia É a nascer, tua né? cara, é a tua cara. E é Pô, isso, é né? animal, Eu cara. Você é um recebi, animal. né, um elogio que pode até ser confundido como uma viagem, mas para mim não é. Tem muito Giovanni aí. O cara falou, pô, muito bom, tem muito Giovanni aí. É isso. E É, talvez é isso que a gente deva se preocupar, né? Com, assim, de ser original, né? E que isso que o ué. produtor puxa do artista Sim, também, sim, né? Ele tem que é. ser verdadeiro, né? Claro, claro. Ah, é melhor, ele venderia mais se fosse desse outro jeito. Mas se não for o dele, Ah, eu não por sei se algum venderia motivo vai melhor, não. vender, É, eu não vai sei vender se, mais. não sei se venderia melhor, não, viu? Você pode ver que as É, bandas que a gente mais gosta, elas são muito autênticas, autênticos. né? Você sabe, o Led Zeppelin é o Led Zeppelin, os The Doors é The Doors, o Rolling Stones é Rolling Stones, o, sei lá, Pink Floyd é Pink Pink Floyd é Pink Floyd. Floyd, e estamos falando de algum, né, mas você pode ver, elas são muito assim, caricatas, o AC/DC é o AC/DC, o Motorhead é o Motorhead, né, sei lá, tô falando de um segmento, assim, mas você pode pensar em qualquer estilo, é tudo assim. E tem As público bandas para que tudo, são né? meio que iguais, elas não chamam tanto a nossa atenção. Quem chama a nossa atenção no meio dessas iguais é a principal, é a mais Uhum. antiga. Pode reparar. Né, tem uma geração de funk carioca que está saindo dessa onda meio rap, meio história brasileira, que é quem chama a atenção no meio de tudo isso? A principal, só a principal, porque o resto não sei, sabe? E não é que é porque essas pessoas elas estão tentando agradar os outros, deixando a sua identidade de lado. Só que o que é o mais bonito é conseguir mostrar a sua essência, que é só isso que é única. E talvez não seja. Não tem Tá, como é a ser essência, diferente. mas também tem uma coisa da época do artista, né? É. Mas É. claro, mas aí é. Então, para encerrar, vamos falar então de álbuns que o público pode ver agora ali, que eu posso deixar o link embaixo aqui na descrição ou no primeiro comentário. O Claro. Confluência Jazz, né, é um que eu acho que Isso, é Confluência, importantíssimo. um trabalho de O Hot Hats vai Hot estar também. Hats. Aham. Ai, quem O mais, cara? Confluência, que é um trabalho autoral do Duda e do Mário, que é a tua banda, Isso, eu acabei mas entrando, acabei entrando na banda. Era uma banda, era um álbum que era, a princípio, as composições desse álbum, o primeiro álbum do Confluência, que é um grupo de música brasileira instrumental fusion. diferente do que vocês fazem no Hot Hats. Muito Nada a diferente. ver, nada a ver. E o primeiro álbum se chama Duo, porque era a composição dos dois e tal. E acabou que a coisa deu certo, né? E eu conheço E aí eu eles entrei pra tocando banda e junto, ó. mais Lá, tempo ainda, né? eles que fundaram, assim, fazem parte da primeira formação do que hoje é o Samburá, mas na Ah, época era o sim, o Samburá. Trebuzana. Trebuzana, claro. Então, isso data mais de 30 anos. Aham, O primeiro disco do Samburá, que era Trebuzana na época, né? Que é a banda do aham. Eliezer praticamente, mas os dois estavam lá. Uhum. Já se identificando com composição, né? Sim, sim. É legal demais, cara. Então, tem o Confluência, né? Que tá um disco muito bonito. Tem o Hot Hats, como você mesmo falou. Pô, tem muito artista que você pode colocar o link. Tem os Extintos, que é uma banda de rock de uma galera mais nova, que é muito legal também. Tem o Júnior Seco, que é um guitarrista muito virtuoso, mesmo na área de head rock. Então, é um power trio também. Red, de vermelho. Hard, Hard rock. hard rock, desculpa. Hard rock. Cara, tem tanta coisa assim. Até esse disco que eu comentei do Chico Preto é muito legal, compensa a galera ouvir. Massa. Vamos deixar Chama ali Cabeça no Céu, né? vamos deixar ali para o pessoal pesquisar. Sim, eu posso te falar outros depois. Eu tenho também o meu link do Spotify com as produções. São mais de quase 1000 produções, assim, sabe? Que tá Perfeito. batendo aí, é muita coisa. Porra, É, legal, hein? aham, é muita coisa.
Então nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa. Desde música eletrônica, trilha sonora, para artistas, que é o que eu mais gosto de fazer, né? Para artistas, assim. E estão saindo alguns singles agora também. Tem um artista que eu gosto muito de trabalhar, dois artistas que eu gosto muito de trabalhar, que é o Léo Raposão, de Minas Gerais. Muito legal, Legal, bem rock and roll. Tu me passou o contato, Isso, você falou com ele, né? Comecei a Isso, ele é um cara conversar massa. com ele agora. Isso, e tem um cara que já vai sair as músicas dele, que vocês vão conhecer, que é um gênio da composição, assim, e ele já está com alguns álbuns prontos e já sai. Eu estou em produção agora também com a banda Horus Boros. Horus Boros. Eu me apaixonei, eu já me apaixonei, igual eu me apaixonei por suas músicas, eu me apaixonei pelo Horus Boros. Quem não conhece está perdendo, tá? Horus Boros, corra atrás disso. É uma banda que, não sei se é isso, mas pode, eu meio que dou pode dizer que tem assim, um caos organizado ali também. Oh, total, cara. É sonzeira, cara, rock and roll pra caramba. É sei lá, um gypsy cigano, tem a ver? Psicodélico? É um gypsy psicodélico, vai, um negócio assim. Progressivo? Progressivo, Jazz? É muito bom, cara. É uma sonzeira. Então a gente tá em produção, já que a gente entra em estúdio pra gravar. E eu também estou produzindo agora o trabalho da Natália, do violão, né? Massa, Natália, não. Do violão, né? Que na real, com ela eu vou trabalhar mais em estúdio. Quem está produzindo na real esse disco é a Ana Paula da Silva. Pô, legal. Isso. E também estou produzindo o álbum aí nesse caso, produzindo também o álbum do Luciano Candemil, que, putz, também um amigão aí, um cara muito legal, tem feito um trabalho maravilhoso. Recém saiu um trabalho dele agora e ele está produzindo de novo um novo álbum aí que em breve vai sair. E vai estar sempre tem nesse ali, eu tenho um link no Spotify que aí tem algumas produções, principais produções ali, eu acho que ali é mais fácil. Também te passo algumas para você coisa colocar aí. Boa. Não. Né? E Alexandre Siqueira, se vocês quiserem procurar no Instagram, meu canal lá, Alexandre Siqueira, sem I, não é Siqueira, é Siqueira, aí não tem erro, né? Sei, como eu falei na abertura, né? Cara, obrigado. Beleza, mestre? Bicho, então assim, brindar com esse encontro também pessoal, porque nos vimos tanto ali na reunião. Só nas telinhas. Nas telinhas, né? Nos reuniões online por causa da pandemia e também eu acho que a produção caminha muito por isso, né? Também, né? Muito rápida, muito resolvendo no meio de outras coisas, né? E deu para ver que realmente a gente tem muita coisa aí de identificação, né? Muito, cara, total. Obrigado, cara. Foi uma honra para mim estar trabalhando contigo e estar criando essa obra de arte junto com você. E o legal é que isso vai ficar para a eternidade aí, né? Cara, e tá animal. Se vocês não ouviram, ouçam, porque tá bom demais. Obrigado mais uma vez, Giovanni. Obrigado. E até a próxima, né? Uhul!